Bom, gente, bom dia a todos. Um dia belíssimo. Para quem saiu às 4h30 de casa para conseguir chegar aqui, eu digo para vocês que sustentabilidade é uma questão de atitude. E eu acho que o grande exemplo que nós tivemos na abertura aqui foi a sua iniciativa, a sua atitude no sentido de puxar o hino nacional. Nós não tínhamos que esperar a gravação nenhuma. O hino é uma questão de atitude, associada àquilo que nós estamos falando aqui, que está pautado em valores, né? Então, acho que a sua síntese da sua iniciativa, eu acho que simboliza muito, e eu não queria deixar passar esse registro. Bom, falar rapidamente para vocês com relação à nossa experiência, e a nossa experiência, enfim, é uma experiência que é compartilhada no mundo das escolas de negócios. Quero que vocês considerem que tudo que está sendo falado aqui, não há absolutamente nada em termos de absolutismo, nem de grandes verdades. O que existe, sim, são grandes vontades. A gente tem uma percepção muito clara de que nós passamos por um momento na história da civilização que nos obriga a um papel, a um papel de protagonista, né, que não cabe à contemplação, né? Nós acreditamos claramente que a velocidade com que as transformações acontecem hoje nos remetem a estar com um taxímetro ligado para tomadas de atitudes, para efeitos no sentido de fazer com que os processos de tomada de decisão possam efetivamente, da forma como forem tomados, na forma como eles forem concebidos, possam sim ter um efeito de contribuição para neutralizar esse processo de transformação que às vezes nos foge totalmente ao controle. E nós sabemos muito bem que foge, inclusive, à capacidade do próprio planeta em dar conta dessa dinâmica de transformação. E isso remete a uma questão muito interessante que, enfim, nos trouxe, por uma preocupação com esse tema, a adotarmos no nosso Instituto, já há mais de 10 anos, um conjunto de medidas, de iniciativas. Não sabíamos exatamente como fazer, mas nós sabíamos da necessidade, sim, que tínhamos que começar a pensar, né? E isso nos trouxe um conjunto de conceitos, de iniciativas, de identificação de talentos para começar a construir as questões que diziam respeito a novos preceitos de responsabilidade corporativa, associado aos princípios, se é assim que podemos chamar, da sustentabilidade. E isso terminou com que a gente criasse uma agenda no âmbito desse instituto, fazendo com que isto acontecesse de uma forma extremamente aberta, identificando pessoas, empresas, soluções, talentos, metodologias que pudessem nos ajudar a construir um nível de competência mínimo para que a gente pudesse cumprir a nossa função, inclusive buscando a inserção dos temas da questão da ética, da questão da responsabilidade social, da questão da sustentabilidade, de uma maneira transversal em todos os MBAs que nós tínhamos, e é bom salientar que nós só temos a parte de pós-graduação. Dentro dessa linha, surgiu um interesse muito grande quando o Kofi Annan lança em âmbito global o Pacto Global, e, a meu ver, dentro de uma visão extremamente importante, pioneira, estratégica, quando ele chama como grandes vetores desse processo, não os sócios, os associados, os membros da ONU, e sim vem buscar nas empresas e nos empresários a força e o grande vetor de transformação desta realidade no ambiente global.
E aí resgata um conjunto, inicialmente, de 9 princípios, baseados nas grandes conferências internacionais, nos grandes acordos já definidos na área de recursos humanos, relações do trabalho, meio ambiente, e, posteriormente, 4 anos depois, insere o 10º princípio, que trata da questão do combate à corrupção. Dentro desses princípios, começa a haver um fenômeno de interesse por parte das empresas, no sentido de começar a entender melhor esse processo e a fazer com que isso pudesse ser introduzido nos seus valores, na sua estratégia, e, principalmente, fazendo com que as ações das empresas pudessem ser pautadas nesse conjunto de princípios e valores. E esse movimento se alastra mundo afora de uma maneira extremamente rápida, de um lado, e o Brasil foi, eu diria para vocês, que o grande protagonista da primeira hora, né? O Brasil se apresenta com um número muito grande de empresas, se apresenta com um grau de interesse muito interessante, até porque coincidia no Brasil com algumas iniciativas, né? O Brasil saía do grande movimento do Betinho contra a fome, nascia com relação à questão do ethos, a criação do ethos, surgia com um conjunto de iniciativas no meio empresarial, no meio acadêmico, começavam algumas, a própria GV aqui em São Paulo criava o Centro de Estudos do Terceiro Setor, onde o professor Merege já introduzia esse conceito mais voltado à questão do terceiro setor, mas, enfim, no conjunto da sociedade, a gente começou a identificar que existiam algumas manifestações ainda em caráter isolado. O que a gente observa nesse contexto todo? Que havia necessidade, e nós reconhecemos isso, de que quem vai pilotar esses processos no âmbito empresarial, tudo bem, no conjunto das empresas, são as suas lideranças. E aí a necessidade de que nós tínhamos a consciência de que nós tínhamos que tomar alguma atitude com relação à formação dessas lideranças. E essa formação não era apenas trocas ou meras inclusões, em termos como aqui já foi anteriormente muito bem relatado e abordado, não era meramente uma questão de inclusão e alteração curricular. Não era isso, né? E dentro desse conceito a gente começou a trabalhar e criamos um fórum de estudos permanentes com relação a isso há 12 anos atrás. Começamos a trazer as empresas que já tinham algumas iniciativas e começávamos a entender como é que foi isso, o que motivou as lideranças empresariais a adotarem determinados modelos, determinadas iniciativas. Começamos a trazer alguns expoentes, principalmente no âmbito da academia, de entender em que base, em que referências que esses assuntos estavam sendo tratados, seja em âmbito nacional ou até mesmo em âmbito internacional. Que forma, que inspiração que nós poderíamos dar no âmbito dos nossos jovens, no âmbito dos nossos alunos, que no dia seguinte estariam gerenciando os negócios e gerenciando as empresas, e entendíamos que isso deveria ser de uma forma diferente, né? E aí aconteceram inúmeras situações onde a gente buscou, inclusive, identificar melhores práticas, onde a gente começou a instigar os nossos alunos a trabalhar sobre novas referências, começamos a fazer análises no comportamento das empresas que adotavam na sua estrutura gerencial, desde o seu processo de planejamento, passando pelos seus procedimentos de relacionamento diários, até mesmo nos processos de relações com o conjunto dos seus stakeholders, principalmente analisando a relação das empresas com a sua cadeia de valor como um todo. E aí a gente começou a descobrir
que esse novo jeito de administrar, que a introdução desses conceitos, desses princípios, desses valores, começava a se traduzir em melhores resultados por parte da empresa. E aí eu digo, opa, então aí vamos começar a analisar como é que isto, porque se há uma percepção de valor, isto se torna interessante por parte da empresa, né? E essa percepção de valor depois começa a ser traduzida. Aí nós tivemos aqui no Brasil a questão do ISE, que já foi mencionado, que é uma questão que termina fazendo uma análise sobre a ótica do investidor, né? Aí nós começamos já a ver, seja pelo Instituto Acatu, seja pelo Ethos, seja por um conjunto grande de instituições, que começa a medir, por exemplo, o procedimento no âmbito dos dos consumidores. E aí, o que isso refletiu para nós, né? Que isso deveria ser realmente encarado dentro de uma estrutura da instituição, não apenas numa questão de uma disciplina, mas sim num conjunto de iniciativas que envolvia, inclusive, a nossa relação com a sociedade. Como trazer essas experiências para dentro. Inclusive analisando os pontos positivos, negativos, as facilidades, as dificuldades, como é que isso foi, por exemplo, a introdução dos princípios do Pacto Global numa estrutura como de uma indústria local, que era o Boticário, que tinha 2.000 pontos de venda espalhados por diferentes regiões do Brasil em mais de 22 países. Como é que foi isso? Como lidar com essa diferença, com essa diversidade cultural, né? Como lidar isso no âmbito da relação com um conjunto de atores que não são necessariamente integrantes do negócio da empresa, porém são representantes, né? Enfim, isso terminou fazendo com que essa série de estudos, e a gente reportava isso anualmente para as Nações Unidas, fez com que a gente conseguisse com que a ONU criasse uma rede de academias que teriam interesse em participar de estudos sobre o conjunto dessas iniciativas como um todo. Ou seja, como é que a gente poderia colaborar com a construção de princípios que pudessem nortear, em termos de inspiração, a academia no que diz respeito à formação de lideranças globalmente responsáveis. E aí a gente foi convidado a participar de uma força-tarefa, enfim, circunstancial, num determinado período, isso aconteceu em 2006, para a construção desses princípios que hoje integram o PRIME, que são The Principles for Responsible Management Education. E o conjunto desses princípios trata, né, eu não quero, enfim, mas são 6 princípios que tratam da questão do propósito, dos valores, do método, da pesquisa, da parceria e do diálogo. Eu acho que aqui foi mencionado inúmeras abordagens aqui que tratam dessa questão, que começa por uma questão muito clara com relação ao propósito, no sentido de que cabe a nós, sim, fazer a cabeça dos nossos alunos. Não o que eu digo fazer a cabeça, não, é tirar da zona de conforto, né, e fazer com que a gente consiga entender que nesse ambiente de elevado grau de complexidade, que nós temos que rever os modelos pelos quais nós estamos formando, né? Que há necessidade de se pensar em valores, há necessidade de se pensar em novos modelos, há necessidade de fazer com que isso seja atribuído a como tomar decisões estratégicas em ambientes extremamente complexos, onde o viés econômico se contrapõe, né, de forma equilibrada à questão social e à questão ambiental. Eu acho que aqui foram dadas algumas outras abordagens da sustentabilidade. Eu acho que tem a questão cultural de uma forma muito forte, a questão territorial. Eu diria que tem, inclusive, a questão cidadã, político,
que é a questão da cidadania, no que diz respeito como uma dimensão extremamente importante no âmbito desse novo conceito. Com relação à questão de pesquisa, né, há um conjunto de iniciativas muito interessantes no sentido de repensar, né, a pesquisa sob a ótica da sua aplicação, estabelecendo essa conexão entre a questão dos novos modelos e uma questão de prática, né? Quer dizer, em determinados modelos, como trabalhar isso? Em determinadas situações, como lidar com, por exemplo, os dilemas, principalmente dilemas éticos, que nos colocam, de um lado, de uma obrigação por parte das empresas, que está no nosso DNA, que elas têm que ser competitivas, que elas têm que, né, focar nos seus resultados, que ela está integrada a uma estrutura de governança que cobra resultados de uma maneira efetiva, e ninguém é contra isso, deixar bem claro isso, mas que, de outro lado, sim, há um novo modelo de desenvolvimento no que diz respeito ao processo de tomada de decisão, e aí isto implica, né, um novo modelo balanceado disso, né, com capacidade de análise, com capacidade de compreensão dos efeitos, dos riscos, né, a serem tomados. Então, eu acho que isso tem um trabalho aí a ser explorado de uma forma extremamente positiva. Aliás, com relação a isso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, saiu uma entrevista recente do presidente do AACSB, o John Fernandes, que trata exatamente de uma reunião anual com as 663 escolas de negócio filiadas ou associadas a essa instituição, e a última foi realizada há 4 semanas, talvez um pouco menos, em Singapura. E houve uma unanimidade com relação aos resultados de que a demanda que está sendo requerida pelo mercado não é atendida pela oferta que nós, instituições de ensino, estamos colocando, estamos formando esses executivos. E pasmem, o gap não está na área de conhecimento. O gap está exatamente na questão de atitude, na questão de comportamento, na questão dos valores, de como lidar com esses valores, como lidar com esses dilemas, de como fazer com que isso realmente possa facilitar a performance da organização, minimizando o risco de decisões incorretas, desajustadas ou desequilibradas. Nós estamos falando de algo que é real, que é palpável e que está no dia a dia das organizações. Foi citado aqui o exemplo da Chevron. Eu acho que o exemplo da Chevron tem que ser aberto, inclusive, para que nós saibamos. O problema não é só da Chevron. Eu não vi nenhuma iniciativa, aliás, foi um festival de opiniões contraditórias, de agências regulatórias, de aparatos, vamos fazer a nossa lição de casa também com relação a isso, né? Mas eu acho que é um exemplo típico, né? E esses exemplos se multiplicam pelo mundo, né? E aí eu acho que tem uma questão fundamental nisso, que o John Fernandes, nessa entrevista que ele dá ao Valor Econômico, ele coloca isso de uma maneira muito clara, quando perguntam para ele, e daí? Pô, se vocês têm as melhores escolas de negócio do mundo, estão dentro do conjunto das associadas ao AACSB, quem é que vai dar conta desse resultado? E aí ele nos coloca isso como os grandes desafios, né? Que realmente modelos comportamentais. Nós temos que rever o modelo que nós estamos adotando como um modelo educacional. Eu estou extremamente curioso para ver aqui a apresentação do nosso Flávio, né, sobre essa solução lá da Finlândia, até porque nós temos um encontro com a Hanken University, lá da Business School, lá da Finlândia,
E estou extremamente interessado nisso. Por quê? Porque nós estamos em busca disso. Eu acho que a realização deste evento aqui é um exemplo disso. Aliás, a minha proposta, Hélio, eu não sei se é possível, não sei se vocês que são os organizadores, mas quando a gente fala em encontro de educação e nós estamos falando em fórum de lideranças, para mim nós estamos falando uma coisa só, porque nós estamos falando de educação para a formação de lideranças. Eu faria desse encontro uma bela de uma salada de fruta extremamente saborosa, com relação, inclusive, com um senso de oportunidade muito grande, no sentido de fazer com que nós posicionemos tudo isso que está sendo discutido e o que vai ser trazido aqui à mesa na parte da tarde, eu tenho certeza que isso tem, sim, uma contribuição efetiva dentro dessa linha. Eu queria dizer para vocês, para encerrar, que esse movimento do Prime representa hoje, no Brasil, um conjunto muito pequeno que até 6 meses atrás, 4 meses atrás, éramos 9 instituições aqui no Brasil. Gente, nós temos uma Rio +20, onde o mundo está olhando para o Brasil, né, e talvez tenhamos uma oportunidade única de assumirmos com um pouco mais de propriedade uma presença com uma agenda mais firme para a questão da educação voltada à formação de lideranças, de gestores, enfim, nesse papel que é o objeto desse encontro. Acho que em 2 meses esse evento aqui, eu acho que é o 4º ou 5º, e amanhã de manhã tem outro, e terça-feira em Buenos Aires nós vamos ter um encontro com todas as instituições, porque isso precisa ser ampliado e amplificado, né? Eu acho que é impossível que a questão da sustentabilidade no âmbito das instituições educacionais se resuma no âmbito deste programa da ONU a 8 instituições. Nós fizemos um evento agora, há 3 semanas atrás, lá em Curitiba, trouxemos o pessoal da ONU, trouxemos e conseguimos, inclusive, ampliar, né, que isso não ficasse restrito apenas às escolas, né, que a gente entende que o fenômeno da educação não é fenômeno exclusivo da escola. Então, a gente conseguiu com que a ONU hoje criou uma categoria de educação corporativa, né. Eu tenho operações, por exemplo, com a Universidade Petrobras. O que tem de aluno dentro da Universidade Petrobras, eu não tenho dentro da minha instituição, né. De outro lado, nós temos instituições como o Conselho Regional de Administração, que tem uma ação direta de relacionamento com todas as escolas de administração do Estado do Paraná. São 164 escolas. E eles têm um comitê temático de sustentabilidade, que procura fazer exatamente isso, reunir os professores, conversar, trazer esses temas para o processo de... Porque nós estamos falando de mudança de modelo mental. Se nós queremos mudar aí todos os desafios aqui, que o professor Pedro nos trouxe de uma maneira brilhante aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais isso for compartilhado, quanto mais houver um efeito de contaminação positiva, de contágio com relação a que a gente possa trazer isso a processos, a encontros, a fóruns como este aqui, com certeza eu acho que nós estamos contribuindo de uma maneira extremamente decisiva com relação a fazer com que o conjunto disso, eu acho que nós não vamos ter receitas prontas, até porque cada caso é um caso, cada instituição é uma instituição. Uma universidade no meio da Amazônia tem uma característica que é diferente de Curitiba, que é diferente aqui do Mackenzie, né? Eu acho que são ambientes diferentes que merecem ter os seus processos aclimatados. Agora, existem núcleos básicos dessa discussão que são necessários para que a gente possa fazer com que haja uma facilitação, porque esse taxímetro está correndo. E essas ações precisam ser transformadas em... o conjunto dessas iniciativas tem que ser transformadas em ações nessa realidade. E eu espero que a gente possa estar formando, no conjunto de todas as nossas instituições,
alunos que estão indo para o mercado com uma cabeça muito melhor do que as nossas escolas nos colocaram no mercado. Acho que esse é o nosso maior desafio. Obrigado. Bom, eu quero registrar aqui que nós temos, pela internet, nos assistindo pessoas daqui de São Paulo, de Uberlândia, de Santa Catarina, da Bahia, de Milão, na Itália, de Cordeiro, no Rio de Janeiro, da Colômbia, de Cuiabá, de Caruaru, em Pernambuco, de Patos, na Paraíba. E as perguntas podem ser encaminhadas pela internet, que elas serão, na medida do possível, respondidas no período que nós temos antes do final dessa manhã. E aqui na sala também, por favor, as perguntas podem ser encaminhadas por escrito. Nós temos uma pessoa ali, o Eduardo, para recolher essas perguntas. Uma das coisas que o Norman falou que me impressionou é que eu me lembro, nos anos 80, 90, quando o Brasil vivia um surto inflacionário que era uma coisa terrível, os executivos, os gestores, os líderes brasileiros eram muito valorizados no mundo. Por quê? Porque eles sabiam trabalhar em cenários de alta complexidade. Eles conseguiam fazer com que a empresa operasse de uma forma eficaz em um cenário de alta complexidade, com inflação de até 1000% ao ano e com um mercado absolutamente desorganizado e desestruturado. Né? Mudou o assunto. Não é mais inflação, não é mais essa instabilidade econômica, mas continua complexo. E o gestor, o líder empresarial brasileiro, ele já provou a sua capacidade de atuar em cenários complexos. Da mesma forma que muitas grandes multinacionais, muitas empresas, nos anos 90, vieram buscar executivos brasileiros para levar para suas matrizes, hoje tem muitas matrizes de empresas multinacionais que atuam no Brasil, levando profissionais brasileiros com experiência na área de sustentabilidade para atuar no exterior. Por quê? Porque aqui nós também saímos na frente na capacidade de olhar para a questão. Eu não vou dizer que nós já resolvemos o problema, porque não resolvemos, pelo contrário, estamos muito longe disso. A necessidade de formação de profissionais com conhecimento específico e com capacidade de tornar esse conhecimento transversal é muito importante. Bom, vamos seguir com a nossa manhã. Eu quero agora convidar os professores Hélio Silva e Flávio Fogel para nos contar a experiência da Team Academy, Learning of Doing, e a educação para a sustentabilidade.